Yahushua, Salvador total, quer que o conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecê-lo cada vez mais e amá-lo cada vez mais, é estar realmente cada dia mais empolgado com as suas coisas, porque vamos crescendo na graça, no conhecimento, vamos nos aproximando mais dele, vendo a sua grandeza. Quero tomar como base, como texto inicial aqui, Menialhu, capítulo 8, conhecido também como Matityahu, no hebraico moderno. No versículo 27, capítulo 8, versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os próprios discípulos. Entrando no barco, seus discípulos o seguiram e tiveram uma surpresa. Uma tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Coisa violenta. Entretanto, Yahushua, o soberano Criador dos céus e da terra, estava dormindo. Dormindo entre aspas, né? Porque não dormita nem dorme o guarda de Oxoru. Mas como homem, humanamente, ali estava dormindo sim. Como também se alimentou, né? Chorou, etc. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Yahushua, salva-nos, senão nós vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Já falamos sobre isso. Em meio à tempestade, nessa proporção em que ela veio, nesse momento ali de quase inundando o barco, uma tempestade muito violenta, poder-se-ia admitir até algum medo, não é mesmo? Humanamente falando, os discípulos estavam com medo de uma situação realmente diferente do que tudo que eles estavam talvez acostumados. Uma grande tempestade. Mas o que nos chama a atenção é que eles tinham fé, acreditavam, criam, mas não conheciam aquele que estava ali no barco. Isso é um dos mais graves erros que se pratica hoje em dia. Examinando o texto sagrado aqui, nós concluímos que não há uma convocação para pessoas que estudaram muito, que seja professor de hebraico, aramaico, grego, latim, ou português, ou quaisquer outros idiomas. Mas a convocação aqui é para que conheçamos aquele que está no barco, que tem controle de tudo e jamais permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, conforme 1 Coríntios 10, 13. Se você está em obediência, não tem do que temer. Agora, se está em desobediência e está passando por provações, isso realmente é uma consequência inevitável. E não se sabe até que ponto até as consequências virão. Não é mesmo? Mas se você está em obediência, as Escrituras garantem que jamais seremos tentados além do que podemos. 1 Coríntios 10, 13.
Os discípulos, portanto, tinham fé, conviviam com Yahushua, mas ainda não o conheciam verdadeiramente. O fato de conhecer é justamente o que nos deixa numa vida mais confortável, mais segura, mais tranquila. Se você tem fé, é um princípio, mas deve prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Crer para a salvação e depois o verbo ativo ali, crer, na sequência, né? E entramos no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahu Ulim, lá no livro do profeta Oshua, né? Oséias, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Crês tu que Yahu Ulim é um só? Você não faz muita novidade não faz muita diferença não, porque segundo as Escrituras Sagradas nos falam lá em Tiago, né? Yahukaf, até os demônios também creem. Se você crê em Yahulim, os demônios também creem. Agora a pergunta que está sendo levantada, lançada nesta oportunidade é: você conhece? Você o conhece? Verdadeiramente sabe do que ele é capaz? A experiência vivida por Jó e Arabe, lá no capítulo 42, acrescenta sem dúvida alguma um desafio à nossa fé. Um homem como Jó, que passou pelas provações que todos nós sabemos, mas que no final tem o seu segundo estado verdadeiramente transformado pelo poder do Altíssimo. Ao contrário do segundo estado de alguns, que pelo fato de não conhecerem a Yahushua, e voltam para trás. Com eles aconteceu o que disse certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada o espojatório de lamas. Mas lá em Jó, e Arabe, capítulo 42, tem uma expressão aqui de Jó, de Arabe, muito importante para as nossas considerações. Garganta está querendo dar um pequeno sinal, mas vamos com garganta e tudo. É isso aí. Tem um versículo aqui que muito me chama a atenção. Você quer ver? É o capítulo 42. Capítulo 42, então os versículos aqui são, versículo 2 ele diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mais à frente nós encontramos a seguinte declaração: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e arrependo no pó e na cinza. Jó, de Arabe, conhecia o Altíssimo, mas ainda não havia experimentado, depois de tudo que ele passou,
uma experiência tão profunda que o levou a conhecer mais de perto aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você o conhece ou apenas crê? Você que é professor de hebraico, aramaico, grego, latim, português, você conhece o Altíssimo? Você conhece Yahushua ou fala dele? Ensina a seu respeito, mas não o conhece. A pergunta está no ar. Você o conhece? Se vier a tempestade, se a soubermos usar, aumentará nossa fé para Yahushua exaltar. Somos convocados para pescarmos em alto mar. Os discípulos foram chamados para serem pescadores de homens, ganhadores de almas para o reino eterno de Yahuwah. E nem sempre a vida de um pescador é na beirada da praia, confortavelmente em casa, deitado numa rede. Pode ser também que a Yahushua nos convide para irmos mar adentro. E às vezes, quem sabe, para o nosso próprio crescimento espiritual, permitir que venha uma dificuldade, uma grande tempestade, para que cresçamos na graça, no conhecimento. Não é uma constância na vida da gente, mas pode acontecer, se necessário for. Não é uma constância na vida da gente, mas pode acontecer, para que ele seja exaltado e nos ensine a lição de que tudo está sob o controle dele, embaixo do seu domínio. Você o conhece? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahuwah, pois só assim, conhecendo-o cada vez mais, iremos amá-lo cada vez mais e saber que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aqui na dependência total do nosso Ruha Maroé, nosso Espírito Mestre, que nos ensina todas as coisas.